pé assim como estamos. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Isaías 12, de 1 a 6. Eu gosto de fazer, eu vou estar lendo um versículo, a igreja o outro, bom? E assim estaremos fazendo a leitura. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tu iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Igreja. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amém. Esse é o Deus maravilhoso, qual nós estamos diante nessa noite. Então, adore a Ele com todo o seu coração, com todas as suas forças, porque Ele merece. Antes de chamar o grupo de louvor, eu gostaria de saber quem nos visita, se tem algum visitante. Eu acredito que são todos da casa, né? Se eu não tiver, alguém me corrige. Eu acho que não, né? Não, os irmãos ali já são de casa, graças a Deus, né? Não vou mais apresentar como visitantes. Então, o grupo de louvor, então, à frente, por gentileza. Vamos estar adorando o nosso Deus. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui nesta noite, né, para podermos cantar louvores ao nosso Deus. Este cântico que nós vamos cantar, nós somos um corpo em Cristo. E nós, como igreja, somos corpo. E nós podemos cultuar a Deus como igreja. E eu convido a todos os irmãos a cantarem conosco e dê um abraço no seu irmão, cumprimente o seu irmão, cumprimente, né, aquele que você não viu hoje pela manhã. Então vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, os irmãos podem estar se cumprimentando. Somos um corpo em Cristo.
tomem os seus assentos e nós vamos cantar novamente, mas eu quero ouvir os irmãos cantando. Vamos então, a igreja agora cantar junto conosco? Novamente. A igreja cantando. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Amém. O próximo cântico que nós estaremos cantando é Santo. O Senhor é santo e nós devemos exaltá-lo nos céus. Ele é exaltado, Ele é poderoso, Ele é que é, era, que há e que há de vir. Quero ouvir a igreja cantando. Santo, santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a
próximo cântico que nós vamos cantar, Ele Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. O próximo cântico que nós vamos cantar é Vitorioso És. Nós vamos começar a estudar hoje Jesus, encontrando Jesus nos Salmos. E a primeira mensagem é Jesus vitorioso através da história. Se eu não estou enganada, é isso, né, pastor? E o nosso Senhor, Ele é vitorioso, né? E nós podemos encontrá-lo em toda a Bíblia Sagrada. Então, que nós possamos ver Jesus em todo o texto que nós lemos, né? Tudo que nós fizermos e tudo que nós estudarmos, tudo tem que levar para Jesus, né? Então, nós vamos... Esse Jesus que Ele não está morto, Ele é vitorioso. Muitas vezes nós adoramos um Deus, nós adoramos um Jesus na cruz, né? Ficamos com o nosso coração triste, mas nós devemos nos alegrar, porque o Senhor, Ele é vitorioso. Ele venceu a morte por mim e por você. Então, que nós possamos cada dia mais, né, voltarmos para esse Deus, para esse Jesus, que entregou a sua vida por nós, e que é vitorioso, e que nós somos e nos fez vitoriosos junto com Ele. E os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e oferta também possam adorar ao Senhor neste momento, depositando no gasofilácio. E prepare o seu coração para ouvir a mensagem, o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias terão se romper enquanto Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Vitorioso na tempestade teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. A Hilda tem uma palavra, os irmãos podem se sentar.
Gostaria de chamar aqui à frente agora as crianças, o pastor, para que esteja orando por elas, pelos dízimos e as ofertas, e em seguida o pastor estará com a palavra, para trazer a mensagem. Amém. Só um lembrete, né, como eu tinha avisado anteriormente, a partir de 1º domingo de novembro, né, agora vamos, a partir do 1º domingo de novembro, as crianças de 7 anos para baixo no culto infantil, ok? Aqueles que têm 7 anos para cima já podem e já têm consciência e devem aprender a cultuar com os adultos, aprendendo como se cultua o Senhor. Então, temos esse domingo próximo, né, de crianças de 7 anos para cima, podendo estar presente no culto infantil. Dado esse aviso, então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Deus, nós pedimos, Senhor, continue abençoando essas crianças, Senhor. Abençoe seus pais, Senhor. Abençoe suas famílias, Senhor. Que eles possam, Deus, crescer em graça e conhecimento, Pai. Que eles possam, Deus, cada dia mais ter a sua fé firmada em Ti. E que no tempo certo venham professar publicamente a fé no Senhor por meio do batismo, Senhor. Também te peço que o Senhor abençoe Lani, Senhor, que vai servir o Teu povo, servindo essas crianças e Te servindo, Senhor. Também te louvamos pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que assim o fizeram, Pai. E que o Senhor capacite a liderança desta igreja para o bom uso destes recursos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Crianças. Obrigado. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. E o tema de hoje é: Jesus é o vencedor da história. Salmo de número 2, Salmo não tem capítulo, Salmo de número 2, os versos 7 ao 12. Salmos 2, versos 7 ao 12, para que todos possam achar, para a gente ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, Pai, que a partir deste domingo, Deus, a Tua igreja encontre o Senhor Jesus nos Salmos. Aprenda a encontrar o Senhor Jesus nas Escrituras. Aprenda a ler as Escrituras com os olhos da fé, com a analogia da fé. Que hoje, Senhor, o Senhor nos conduza à certeza que o Senhor Jesus é o vencedor de toda a história. Não há outro protagonista, não há outro Senhor e não há outro dono da história humana, senão o Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo aplique aos corações nesta noite. Se porventura alguém aqui que ainda não Te recebeu como o Senhor de suas vidas, possa entender que não há outro Senhor, não há outro a quem servir, e que o convite é para que nós venhamos a adorar o Filho, a adorar o Senhor Jesus Cristo. Também oro por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O
Os pais da igreja tinham aquilo que nós chamamos de leitura cristocêntrica. Os reformadores aprofundaram isso, que hoje é chamado de método histórico-gramatical, mas eu prefiro chamá-lo de método histórico-redentivo. O que é isso? É a maneira que você lê as Escrituras. Você lê as Escrituras não com textos isolados, mas você observa os textos diante do enredo da redenção, da teodiceia, de como Deus tem recriado e resgatado a sua criação do caos inicial. É aquilo que nós chamamos de método histórico-redentivo. Você leva em conta a gramática do texto, você leva em conta o contexto histórico do texto, mas você não perde de vista a história da redenção. Senão as Escrituras se tornam um paciente de laboratório frio e seco, a qual a gente disseca. E esse é um grande problema que eu posso dizer hoje nas igrejas tradicionais, no nosso caso, devido à frieza de alguns seminários, a qual tratam as Escrituras como um paciente a ser dissecado. Na verdade, é um livro a qual Deus fala conosco, mesmo nós quando vamos fazer a exegese e a leitura do texto. Por isso que nessa noite eu quero que você entenda que toda a Bíblia fala de Jesus e que os salmos são um conjunto de hinos focados no Senhor Jesus Cristo. Por isso que até o último domingo de novembro nós vamos estar trabalhando sobre encontrando Jesus nos salmos. E depois, em dezembro, a gente vai tratar da encarnação de Cristo, que é o Natal. Vamos abrir em Lucas 24, 44, para a gente observar que esse era um método de leitura do próprio Senhor Jesus. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos, isto é, na Torá, nos livros proféticos e nos salmos, que não compõem apenas os salmos, mas os livros sapienciais. Então Jesus aqui divide a escritura em três partes: lei, profetas e salmos. É interessante que ele exclui aqui os apócrifos, os deuterocanônicos da Igreja Católica, ele não cita, porque a escritura é a lei, os profetas e os salmos, e ele fala que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falavam de quem? De Jesus Cristo. Jesus é o assunto do Antigo Testamento. E se nós lermos o Antigo Testamento e não encontrarmos Jesus, nós estamos lendo o Antigo Testamento errado. E por isso hoje nós vamos ver aquilo que a gente chama de o primeiro salmo messiânico, que introduz Jesus no salmo de maneira mais clara, embora o salmo primeiro é um salmo introdutório, quando ele fala o seguinte: olha, existem dois tipos de pessoas no mundo, as que serão salvas e as que serão condenadas. Aí no salmo segundo ele já introduz o Messias, que é aquele que vai governar os salvos e vai condenar os impenitentes. Então o salmo primeiro é uma introdução do saltério, e o salmo segundo é o assunto do saltério, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos algumas reflexões nesse mundo que vivemos, esse mundo secularizado. Quem vencerá no final da história humana? É interessante que até uns 30, 40 anos atrás, você observava as pesquisas demográficas e existia uma ênfase que era o seguinte: o cristianismo, ele está caindo, ele está decaindo, o cristianismo, ele está retrocedendo. E realmente na Europa, nos Estados Unidos, há um retrocesso do cristianismo. Porém, todavia, entretanto, como o Senhor Jesus é o Senhor da história, o que nós observamos hoje? Que embora o islamismo seja a religião que mais cresça, a religião que mais cresce por conversão não é o islamismo, porque eles têm 200 milhões de filhos, é o cristianismo. Embora o cristianismo esteja retrocedendo na Europa, e glória a Deus que aquelas igrejas apóstatas estão sendo fechadas, porque Deus vai abrir outras igrejas que não são apóstatas, ele esteja retrocedendo no hemisfério norte. Nós temos visto hoje que na África, metade da África já a maioria é cristã. São 700 milhões de cristãos na África. Em 10 anos a China será o maior país cristão do mundo. Aí a gente observa esses dados
com o olhar cristão, a gente vê que de fato a história se encaminha para aquilo que Jesus falou, né? Porque quem vai vencer no final da história? No final da história humana, quem vai estar na linha de chegada? Será o islamismo? Não. Será o ateísmo materialista? Não. Será o secularismo pagão? O que é o secularismo pagão? Eu não creio no cristianismo porque eu sou racional. Por isso que eu tenho os meus cristais de energia aqui. Isso é o secularismo pagão, né? Eu não creio na Bíblia que foi escrita por homens, mas eu tenho o livro da Zíbia Gasparetto, escrito pelo espírito de Lúcius, né? Então, o secularismo pagão, eu sou secular, não quero nada com religião, eu tenho a minha espiritualidade. É o antigo paganismo, isso daí. Será que o cristianismo apóstata do Ed René Kivitz vai prevalecer? Não vai, porque você observa, por exemplo, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, né, ela se apostatou na década de 50, ela abriu as portas ao liberalismo teológico, ela ordena homossexuais ao ministério, ela tem casamentos homoafetivos e num primeiro momento ela cresceu. Sabe o que aconteceu depois? Ninguém mais se interessou por ela, porque ela virou uma ONG. E esse ano, se não me engano, graças a Deus por isso, ela fechou a sua junta de missões. Deus fecha essas igrejas, glória a Deus por isso. Ela fechou a junta de missões e ela agora está decaindo e ela vai morrer, como toda igreja liberal. Então não será o cristianismo apóstata. Será os movimentos identitários? Não será os movimentos identitários. Nenhum deles, no final da história, vai prevalecer. Quem vai prevalecer é aquele que já venceu a história. Vamos abrir em João 16, versículo 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente observa que Jesus de fato venceu. Quando a gente olha o calendário, você pode falar, não, mas os países islâmicos, o calendário é o calendário deles, mas eles botam lá em rodapé o calendário cristão. A gente não bota em rodapé o calendário deles, é insignificante para a gente. Não, mas agora a gente chama de a era comum, 2025 da era comum de quê? O que fez o cruzamento dessa era comum? Não tem por onde sair, não há como apagar o nome dele da história. Então Jesus, ele já venceu e ele será aquele que vai chegar no final da história. Na linha de chegada, ele que estará em primeiro lugar. E por que eu posso afirmar isso? Neste Salmo de número 2. Primeiro, pela identidade de Jesus. O Salmo vai trabalhar a identidade de Jesus. Segundo, o Salmo vai trabalhar a promessa do Pai a Jesus. E terceiro, o Salmo vai trabalhar o convite às nações para Jesus. É isso que o Salmo vai trabalhar. Então vamos prosseguir no Salmo. Verso 7. Temos aqui a identidade de Jesus. E se você observar aqui é uma conversa. Verso 7 do Salmo 2. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem está falando com quem aqui? O Senhor me disse, tu és meu filho. Quem que está falando? Jesus. Quem falou para Jesus? O Pai. Aquilo que a gente já trabalhou aqui, chamado de pacto da redenção, né? Na eternidade, há um pacto da redenção de Deus o Pai daria coisas a Deus o Filho, pelo fato de Deus o Filho encarnar e morrer em nosso lugar. E aqui, Deus o Pai, de maneira pública, está falando da identidade do Filho. O rei Davídico, né? Fala apontando para Jesus sobre a identidade do Messias. Primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus é o vencedor da história porque ele é o Filho. O Senhor me disse, tu és meu filho. Então, Jesus Cristo é visto aqui como o Filho de Deus, o Messias é visto como o Filho de Deus no sentido singular. Por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 5, nós temos aqui algo impressionante, que coloca Jesus acima de qualquer outro líder religioso. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: porque a qual dos anjos jamais disse, está falando do Pai, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele
me será por filho. Note o que o autor de Hebreus está dizendo: olha, Jesus Cristo é singular, não voltem ao judaísmo, não voltem às velhas práticas. Por quê? Porque qual dos anjos Deus chama de filho? Tu és o meu filho, tu és aquele que é da mesma essência do que eu, tu és aquele que é igual a mim, e hoje te gerei. Depois a gente vai trabalhar essa expressão, hoje te gerei. Então, o Salmo identifica o Messias como alguém singular. Aí eu pergunto, qual líder religioso falou que é superior aos anjos? Qual líder? Qual a mártir deste mundo falou que é superior aos anjos? Nós estamos afirmando, de acordo com o Salmo, que o Salmo já falava que Cristo seria superior aos anjos, porque Ele é o Filho. Tem um texto maravilhoso em Provérbios, capítulo 8, vamos abrir, que fala de Cristo, que mostra a singularidade de Jesus. Provérbios 8, versículos 22 ao 31. Infelizmente, na academia cristã moderna, esse trecho não é mais tratado como um apontamento de Jesus. Mas os pais da igreja, como Justino no ano 100, Orígenes no ano 185, Irineu no ano 130, interpretavam esse texto como um texto que apontava a Jesus Cristo. E nós vamos ler esse texto. Olha o que diz esse texto. E é o que eu chamo de método histórico redentivo. Você lê a Bíblia apontando para Jesus. Se a sua tradução fala, o Senhor me criou no princípio, seus caminhos, está errado, porque aqui fala da sabedoria, e não se cria sabedoria, porque para se criar sabedoria, o que você precisaria ter? Sabedoria. Então ela tem que ser anterior à criação, à sabedoria. Então não se cria sabedoria. Então se a tua tradução está, o Senhor me criou, está errado. Não é o Senhor me criou, é o Senhor me possuiu. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. O Cristo é ungido, não é? A sabedoria aqui personificada, ela é ungida. Cristo é ungido. Continuamos, versículo 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. A carpinteiro, no grego, é tecton. Tecton dá origem ao termo construtor. Arquiteto é o grande construtor. Eu tenho para mim que Jesus, ao escolher que o Deus o Pai, ao escolher que Jesus fosse um tecton, como algo poético, já que ele é o grande arquiteto do universo, ele vai trabalhar como construtor, porque o carpinteiro na Bíblia não é alguém que faz cadeira, como no filme de Jesus, é um pedreiro, ok? Ele é um pedreiro. E aqui fala que ele é o arquiteto, ele é a sabedoria, ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia aponta que o Messias, ele seria o Filho, ela está apontando que ele seria a sabedoria encarnada, o Logos. No princípio era o Logos, era a sabedoria. Então, Cristo é a sabedoria, porque nele está toda a sabedoria existente, nos céus e na terra. Colossenses fala isso. Então, quando nós lemos os Salmos, um primeiro motivo porque Jesus será o vitorioso da história é porque ele é o Filho, ele é a própria sabedoria. Não é sábio discutir com a sabedoria. Mas o cristianismo, mas a Bíblia, você vai discutir. Uma vez eu conversei com um amigo meu,
ele fez alguns questionamentos morais respondíveis sobre as Escrituras. Mas eu gosto de sempre trabalhar pressuposto, né? Quando alguém fala, eu acho que não existe verdade, eu sempre pergunto, isso é verdade? Porque se não existe verdade, por que eu vou acreditar que não existe verdade? É uma afirmação mentirosa. Então, eu gosto sempre de trabalhar com pressuposto. Aí eu falei assim para ele, vem cá, eu posso responder tudo o que você falou. Mas vamos supor por um momento que, de fato, Jesus Cristo seja o Criador dos céus e da terra, seja o Filho de Deus. Você se acha mais sábio que ele? Ele não. Se ele é tudo isso, não é mais sábio, eu não sou mais sábio que ele. Então, é basicamente um carrapato questionando Einstein. Cristo, ele é a própria sabedoria. E em sua sabedoria, ele conduz a história para o seu querer. O Salmo demonstra o seguinte, a identidade singular do filho. E por ser o filho, o que é que todo filho ganha do pai? Herança. Quer dizer, deveria ganhar. No nosso caso, nem sempre. Né? Nem sempre. Na ideia semítica, quando fala, tu és o meu filho, ou tu és o meu primogênito, você vai ganhar a herança. Jesus será o herdeiro. O versículo 7 fala, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Hebreus, capítulo 1, porque aqui é um salmo de coroamento, né? Um salmo de coroamento, era falado isso ao rei. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Aí ele fala que Deus agora fala pelo Filho, não mais das maneiras antigas, mas agora fala pelo Filho. E o versículo 2 diz o seguinte, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Cristo é o herdeiro de Deus, herdeiro de tudo, significa que Cristo tem o direito sobre você. Você é propriedade de Cristo. Você não tem o direito de não ser de Cristo, porque Deus o Pai deu tudo a Jesus Cristo, ele fez ele herdeiro de tudo. E aqui tem uma expressão maravilhosa, que diz no Salmo 2, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E quando o rei era coroado, né, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, não precisa abrir, né, pode botar na tela, pessoal, acompanhar, 2 Samuel 7,14, ali, na coroação do rei, era falado que ele era o Filho de Deus, gerado naquele dia, diz assim, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem, e com açoite de filhos do homem. A primeira parte aqui, é que o Salmo pega, e aplica a Jesus Cristo, e o Novo Testamento aplica, por quê? Porque na coroação do rei era o seguinte, olha, agora, ele é o meu filho e todo o reino de Israel pertence a ele para ele comandar. Mas como os reis eram humanos, poderiam pecar. Se pecassem, seriam corrigidos. Então, quando ele fala, tu é meu filho, quando fala, tu és meu filho, hoje eu te gerei, não significa que Jesus foi criado. Como eu disse, não se cria sabedoria. Gerado, não criado. Imaginem um sol. Imaginaram o sol? Está com o sol na cabeça? O sol, aquela bola, já viram alguma vez, eu acho, né? Então, tem a coroa do sol. Coroa do sol. A coroa gera o quê? A luz. A luz é gerada pela coroa. A coroa também gera o calor. A coroa, de maneira muito limitada, a gente pode falar que seria o pai. O pai gera a luz. Agora, tem como haver coroa sem luz? Não. Não há fogo sem luz. E não há luz sem fogo. Não há luz do sol sem a coroa do sol. Por isso, quando ele fala, hoje eu te gerei, é o que nós chamamos de geração eterna. Jesus Cristo, ele continuamente procede do Pai, porque ele é a sabedoria do Pai. Só que ele entrou no tempo, e quando ele fala, hoje eu te gerei no tempo, ele refere-se à proclamação pública, que de fato que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o que mostra que Jesus é singular a qualquer outra pessoa. Atos capítulo 13, versículo 32. Atos 13, 32. Então, estamos trabalhando em primeiro lugar a identidade do Filho. Atos 13, 32. Aqui Lucas registra um discurso de Paulo. Diz o seguinte: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós. A promessa que foi feita aos pais,
Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Diz assim: as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei. O que é que Paulo está dizendo? De maneira muito clara, que a comprovação pública que Jesus Cristo era o Filho de Deus foi dada quando? Na ressurreição. Por isso que eu posso afirmar o seguinte: Jesus Cristo é o vencedor da história de acordo com o Salmo. Por quê? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está morto. Quando Ele ressuscita, é Deus apontando ao mundo: este é o meu Filho. Ele já o fez no batismo e Ele faz novamente na ressurreição. Porque eu sei que o Henrique Cristo não é Cristo. Porque quando o Henrique Cristo morrer, ele vai continuar morto. Quando os sociólogos favoritos dos anticristãos morrerem, eles vão continuar mortos. Eles não são o Filho de Deus, eles não ressuscitarão dos mortos. Então o Salmo aponta a singularidade de Cristo. Ali em Romanos, escrito por Paulo, capítulo 1, Romanos 1:4, diz o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pelo quê? Ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então temos aqui em primeiro lugar, por que eu posso afirmar que Jesus é o vencedor da história? Pela sua identidade. Ele é a própria sabedoria encarnada, Ele é a personificação da sabedoria, Ele é o Filho de Deus, Ele é o herdeiro de tudo. Deus deu o mundo a Jesus. Tudo que existe na existência pertence a Jesus Cristo. Anjos, demônios e seres humanos pertencem a Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. E eu digo uma coisa: eu não posso afirmar que todos aqui são salvos, não conheço o coração, mas eu posso fazer uma afirmação: todos que estão aqui nesta noite, do mais novo ao mais velho, um dia estarão ajoelhados perante a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai. A questão é: será por graça concedida ou porque você será obrigado a fazer? Eu não sei, mas eu afirmo o seguinte: Jesus Cristo é o vencedor da história, porque o Salmo diz que Ele é o Rei ungido por Deus o Pai. Ele é aquele que foi gerado, é aquele que é o Filho. Dito a identidade dele, que não foi Maomé, não foi Buda, não foi as ideologias identitárias que tiveram essa declaração, foi Cristo: tu és meu Filho. Deus o Pai não falou isso para ninguém. Dito isso, eu quero entrar agora na promessa que Deus o Pai fez a Jesus. Deus, ele pode mentir? Não. Quando a Bíblia fala em Tito 1, 2, 3, que Deus não pode mentir, ali o não poder, não é que Deus não mente, mas poderia fazê-lo. Eu não minto, mas eu posso fazê-lo. Ali a ideia é que Deus não tem a capacidade moral de mentir. Deus não consegue mentir. Mas Deus é onipotente. A onipotência é a capacidade de fazer tudo de acordo com a sua natureza e vontade. Isso é onipotência. Deus não pode criar, por exemplo, um Deus semelhante a Ele, porque um Deus semelhante a Ele não é criado. Não é criado. Então Deus não podia agora criar um outro Deus, é impossível. Deus não vai fazer isso. Isso é um contrassenso. Então, quando a Bíblia fala que Deus não pode mentir, significa que tudo o que Deus fala é verdade. Tudo o que Deus promete, se não for condicional, se for incondicional, como é o caso aqui, vai acontecer. E o que Deus prometeu a Jesus? Versículo 8. Quando eu olho esses textos, eu fico imaginando o diálogo Deus o Pai com Deus o Filho, né? Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Aqui Deus o Pai dizendo a Deus o Filho: se tu me pedires, os gentios eu vou te dar. A questão é: Jesus pediu os gentios? Jesus pediu as nações? Vamos abrir em Mateus, capítulo 28.
versículo 18 e 19. Há uma promessa de Deus o Pai aqui a Deus o Filho. Se você me pedir, já que você é meu filho que eu gerei, você é a minha sabedoria que estava comigo antes que o mundo existisse, a qual eu amo. Se você me pedir, eu vou te dar. E vamos ver se o filho pediu. Verso 18, de Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado, o quê? Algum poder? Todo o poder. Eu quero ver. Eu sou um defensor do Estado laico. Não desse Estado laico que existe aí. Eu quero ver, no grande dia, um governante falar o seguinte para o Senhor: mas peraí, mas o Estado era laico. Aí Deus vai falar: o Estado era meu servo. Foi me dado, não 90%, não 90%, foi me dado todo o poder. Eu queria um dia, só um parênteses aqui, eu não faria isso, porque isso é perverso, mas ter o poder, fala o seguinte: acabou a folga semanal, ninguém mais tem folga semanal. Fala, não, mas isso é injusto, tem que ter um dia na semana. Eu não misturo religião com a sociedade. Esse negócio de folgar um dia na semana, ter uma folga, trabalhar, não poder trabalhar sem parar, é negócio de igreja. Eu ia falar isso, porque o princípio de parar um dia em 7 veio da onde? Né? Veio da onde o princípio? Veio dos 10 mandamentos. Eu queria falar isso um dia. O pessoal entender que Estado laico não é um Estado ateu. Não existe esse negócio, né? Estado ateu. Mas, voltando para o texto, foi me dado todo o poder aonde? No céu e... A gente está onde? A gente está na terra. Então Jesus tem todo o poder aonde? Aqui. Portanto, agora vamos ver se ele pediu às nações ou não. Ide, fazei discípulos de... Ele pediu às nações. Ele pediu. Ele quer as nações. Ele quer gentios de todo povo, de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Ele quer. Ele pediu isso ao Pai. E o Pai falou: se você me pedir, eu vou te dar. Pede-me, eu te darei as nações por herança. É o Pai dizendo ao Filho: pede-me e eu te darei. E Jesus fala: eu quero. E o Pai vai fazer o quê? Vai dar. O Salmo 2 é o Salmo dizendo da vitória do Cristo, da vitória do Senhor, porque esse pedido foi feito ali em Mateus capítulo 13, versículo 31. Versículo 31 ao 33. Diz o seguinte: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas daquela região, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. O que o Senhor está dizendo? Olha, o reino dos céus, ele começa como? Mas ele vai se tornar a maior das árvores, e até as aves vão se achegar a ele. É como o fermento. Você bota um pouquinho de fermento, o que o fermento faz no bolo? Vai fazer crescer e vai impregnar em todo o bolo. Ele vai dizer o seguinte: o meu reino, o reino que eu governo, ele vai crescer, e ninguém pode parar esse reino, e ninguém pode impedir que esse reino cresça, e ele vai levedar, ele vai fermentar tudo. Por isso que é 2025 depois de Cristo. Ele fermentou tudo. Toda a sociedade, você odiando Cristo ou não, está fermentada com o cristianismo. Por que se você tem o Natal celebrando Jesus, não tem a celebração de outras divindades? Porque essas divindades são insignificantes na história, não mudaram a história só por isso. Elas criam uma sociedade, elas sejam a base de uma civilização, aí a gente conversa. Como elas não são insignificantes, historicamente falando, elas não podem. É simples, por quê?
porque o Senhor da história é Jesus Cristo. O Salmo diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança. O Pai prometeu que as nações seriam do Senhor. O Evangelho, a fé cristã, ela vai continuar se espalhando até o tempo determinado por Deus. Ela vai continuar, porque o Salmo diz uma promessa maravilhosa de Deus o Pai: se você me pedir, eu te dou. E tudo o que o Filho pede, de acordo com o Novo Testamento, o Pai dá. Continuamos. Então a promessa tem relação aos gentios, mas a promessa é mais do que isso. Salmo 2, verso 8. A promessa é em relação ao governo do mundo. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua, o quê? Possessão. Estava conversando com a minha esposa esses dias sobre o amilenismo, né? Eu falei para ela que eu sou um amilenista otimista. Eu creio que Jesus já reina, mas eu creio que a igreja avança em meio à tribulação. E a igreja avança, avança, avança e vai avançar. E nada pode parar. Eu sou extremamente otimista com a missão cristã. Extremamente otimista com a missão cristã. Por quê? Porque aqui tem um pedido de... tem uma promessa de Deus o Pai a Jesus, para que ele receba os fins da terra por possessão. O que significa isso? Que este ungido não reinaria só em Israel. O que o judeu esperaria? Um novo Davi. Davi reinou aonde? Israel. Talvez Salomão reinou mais um pouquinho. O reinado de Salomão é menor que o estado de São Paulo. Não é lá grande coisa, né? Em termos de território. Você pega Gengis Khan, você pega o Império Romano, você pega o Império do Brasil, né? De 1822 a 1889, uma coisa gigantesca. Aí você pega o Salomão, é tamanho de Santa Catarina, né? Só que sem a ponte Hercílio Luz, estava lá, né? Quase tão bonito quanto Santa Catarina, o que Salomão fez. Não é muito grande. Só que aqui o que o Salmo diz? Eu vou te dar os fins da terra por tua possessão, por tua posse. Então Cristo, ele reinaria não apenas em Israel, mas ele reinaria no mundo. Do que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que no novo céu e na nova terra, isso será cumprido. Toda a criação estará debaixo do reinado de Cristo. Enquanto isso não chega, a igreja avança, como um grão de mostarda, ou como um fermento, impactando e fermentando tudo, para que haja gente de todo povo, tribo, língua e nação neste reino. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Apocalipse 2, 26. Diz o seguinte: que texto maravilhoso. Lembra que a gente viu na quarta-feira governar sobre cidades? Eu não queria dar spoiler, por isso que eu não citei esse texto. E ao que vencer, quem é que vence? Aquele que tem a fé em Jesus, o cristão. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse capítulo 5. Aparentemente Jesus pediu para o Pai o governo também, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O Senhor, ele vem tomar o seu terreno, a sua herança. O Salmo promete que os fins da terra seriam possessão do Messias. Nós vemos ainda, e eu vou trabalhar isso no próximo ponto, que eles ainda não são. Mas ele vem fazer isso. A parábola conta, né,
uma das parábolas que ele arrendou uma terra e viajou para um lugar distante, depois ele vai voltar para tomar essa terra dele para si. Significa que todo este mundo pertence a ele. E um dia ele vai chegar e vai dizer: eu vim tomar daquilo que é meu. Este mundo é meu. Todas as coisas. Claro que ele vai renovar esse mundo, vai fazer uma reforma geral, porque a gente fez um estrago gigantesco aqui. Ele vai reformar isso, novo céu e nova terra, só que ele será o governante supremo. Aproveitem democracia enquanto Jesus não vem, porque não será democrático. Será uma Jesuscracia, né? Uma Jesuscracia. E não haverá piquetes e manifestações, porque todos que lá estiverem serão santos. Vão amar estar onde estão. Agora você fala: pastor, eu entendi que o Pai prometeu os fins da terra a ele, mas eu vejo que ainda ele não governa de maneira plena. Ele tem governado a igreja, mas ele não governa de maneira plena. Nós vemos a sociedade contra a fé cristã, nós vemos as nações, boa parte delas, contra a fé cristã, nós vemos ideologias contra a fé cristã. E agora? Bem, quando ele vir, ele vai fazer uma coisa com seus inimigos, verso 9: a destruição de todos os inimigos. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Tu os esmigalhará, está falando do filho, agora ele vai esmigalhar quem? O Salmo 2 está falando, no verso 2 e no verso 3, são aqueles que ele vai esmigalhar. O verso 2 diz o seguinte: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. O que são as ataduras e as cordas que eles querem romper? A lei de Deus. Eles veem essa lei de Deus como uma prisão. Isso é prisão, não. Importa é ser feliz, é o coração. Vamos romper a atadura. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente. O que vamos aprovar agora? Vamos descriminalizar o assassinato de crianças no ventre. Eles consultam entre eles. Eles fazem isso. Só que qual é a reação de Deus? O verso 4. Aquele que habita no céu se rirá e o Senhor zombará deles. O Senhor zomba. Agora há uma promessa aqui, que o filho ia fazer o que com seus inimigos? Iria esmigalhar. Voltando para Apocalipse, se você pegar a tradução literal do Salmo, verso 9, significa o seguinte: tu quebrarás eles como barro. Você pega uma vara de ferro e faz o quê? É algo instantâneo. O barro não revida. Não vai revidar. Apocalipse 2, 27. A gente leu o 2, 26, agora a gente vai ler o 2, 27. Deixa eu abrir aqui. Ele fala isso aplicando a nós. Ele vai governar e nós governaremos com ele, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebido o quê? O Pai não prometeu a ele? O Pai vai dar. O que o Salmo está dizendo? Por isso que a gente tem que encontrar Jesus no Salmo. Sei que você viu que hoje é encontrar Jesus no Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Amém. Glória a Deus, salmo maravilhoso. Só que, em primeiro lugar, ele promete ao filho o seguinte: os teus inimigos cairão, tu vai destruir eles, você vai reger sobre eles. Ali em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 24 ao 26. Vai dizer o seguinte: aqui está falando da vinda de Cristo, né, da ressurreição. Diz o seguinte, verso 24: depois do que? Versículo 23, depois da vinda de Cristo, né, virá o fim. Esse é um dos motivos, irmãos, que eu não sou pré-milenista,
depois que Cristo vem, não tem mais 1000 anos depois, aí depois vem o novo céu e a nova terra. Cristo vem o fim, acabou, Zé Fini, fechou a história. Quando o autor da peça entra no palco, acabou o espetáculo, né? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Quem é o reino? Nós. Ele vai nos entregar ao Pai, a minha igreja, a minha noiva. Seremos entregues ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, ele reina hoje, agora, na igreja, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O que o texto está dizendo? Que o Senhor Jesus Cristo vai destruir inimigo por inimigo do seu reino. O islamismo cairá. A União Soviética caiu. O Império Romano caiu. As religiões de mistério viraram personagens da Marvel. Caíram. Inimigo por inimigo cairá. E quando o Senhor Jesus vir, o último inimigo será derrotado. Qual é o último inimigo? A morte. Então convém que ele reine, mas quando ele vir, ele vai esmigalhar as nações. Ele vai destronar reis. Não haverá uma reunião de emergência na Assembleia Geral da ONU. Não será possível. Não haverá tempo. Porque ele vem para aquilo que é dele. Aquilo que o Pai prometeu. Não, mas eu não acho justo. O Criador do universo está vindo pegar o que é dele. É basicamente isso. Então, o Pai promete os gentios, nós. O Pai promete o governo do mundo. E o Pai promete a destruição de todos os inimigos para que o Filho reine completamente. Então Deus será tudo em todos. Isso é que diz o Salmo de número 2. Só que o Salmo termina com um convite. Porque Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é tremendo. E aqui tem um convite a todos, inclusive os piores inimigos. Primeiro é um convite à prudência e à instrução. Verso 10. Agora, pois, ó reis, olha que interessante, os reis do versículo 2, que estão maquinando contra o ungido, contra o Cristo, o Senhor os convida à prudência e instrução. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aqui é o convite aos governantes, um convite à sociedade, que a sociedade entenda que ela não está rejeitando o fundador de uma religião. Ela está rejeitando Deus encarnado. Aquele que é a base da moral, a base daquilo que é correto, a base da verdade. O caminho à verdade, Jesus é a verdade. Não há verdade fora de Cristo. Aqui é um convite aos reis, aos juízes, que possam se curvar ao Filho que é gerado, ao Filho que é herdeiro. E fala: sede prudentes. É imprudente não seguir a Jesus. Não é sábio não seguir a Jesus. Deixai-vos instruir. Aqui é maravilhoso. Ele não vai obrigá-los a serem instruídos. Ele vai obrigá-los a submeter, mas não a serem instruídos. É impossível obrigar alguém a ser instruído, a aprender, se essa pessoa não quiser aprender. É impossível fazer isso. Porque para que você seja instruído, parte do pressuposto que você quer o quê? Aprender. Então aqui é um convite generoso a quem? A esses reis que zombam da fé. O Senhor tem convidado essa sociedade caída, pagã, pérfida, ao arrependimento, à fé. Porque a rejeição a Jesus não é rejeição a um simples governante humano, embora ele seja verdadeiramente homem. É a rejeição ao Deus encarnado. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16 diz isso. A nossa afirmação é muito simples. Aquele que andou entre nós, Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso que andou neste mundo. Deus
foi manifesto na carne. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne. A tradução coloca aquele, não é aquele. 98% dos manuscritos trazem Deus. Os pais da igreja leem como Deus. Aquele é uma corrupção do texto, que no grego é theos, né? É o teta e o sigma, e aquele é o hos, né? O ômicron e o sigma. É muito parecido. Alguns manuscritos os caras não leram direito, estavam precisando usar óculos, não tinha óculos, e escreveram errado, por isso que algumas bíblias têm aquele. Mas é Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Então há um convite às nações, para que as nações aprendam do Senhor. Por isso que a ordem da igreja é discipular quem? As nações. Fazer discípulos de todas as nações, porque as nações precisam ser discipuladas. Há também aqui um convite ao serviço e adoração com temor. Verso 11 do Salmo 2. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Que coisa maravilhosa, eu sirvo, mas eu me alegro, mas a minha alegria é com tremor, e eu sirvo Ele com temor. Eu temo porque Ele é digno de ser temido. Não temeis aqueles que podem matar o corpo, temei aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. O temor que nós devemos ter não é a aceitação social, não é os likes do Instagram, não é a aceitação acadêmica. O temor que é devido é ao Senhor, o serviço que é devido é ao Senhor. Aqui o Senhor convida as pessoas a servi-lo, a adorá-lo. É um convite especial, é um convite maravilhoso. Mas Ele diz: se alegre, mas se alegrem com tremor. Irmãos, olha que salmo rico, que salmo riquíssimo, falando do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, realmente, se a gente ler o Antigo Testamento e não achar Jesus, está lendo errado, completamente errado. E quando você lê isso daqui, e você vê o Novo Testamento, só chega a uma conclusão: Deus fez carne. Deus fez carne. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele. E aqui há o terceiro convite, expresso nesses versos. Convite e adoração ao Filho. O verso 12. Convite e adoração ao Filho. Primeiro há um convite sério. O que diz o verso 12? Beijai ao Filho. Beijar ao Filho é um ato de adoração. O diabo é tão pérfido que, ao entrar em Judas, como é que Judas apontou que Jesus era o Messias e tinha que ser preso? Com um beijo. Ele é tão pérfido que fez isso. Mas aqui é uma ordem: beijai o Filho. É um imperativo. Beijai o Filho. Adorem o Filho. Celebrem o Filho. Se você não adora o Filho, você não adora o Pai. Aquele que honra o Pai, honra a mim. Aquele que me honra, honra o Pai. Quem não crê no Filho, não crê no Pai. O Pai ordena que se beije quem? Jesus. Por isso, nós não temos a mesma fé que os muçulmanos. Os muçulmanos não creem em Jesus, eles creem num profeta chamado Jesus. Esse não é o nosso Jesus. O Jesus que nós cremos é o Deus Todo-Poderoso que fez carne. Os judeus, embora Deus tenha promessas a eles não creem neste momento no mesmo Deus. Porque não creem em Moisés. Se crescem em Moisés, creriam também em Jesus Cristo. Foi o que Jesus falou. Eles queriam uma imagem de Deus que eles criaram. Um Deus que não pode se encarnar, é um Deus diferente das Escrituras. Nós não temos o mesmo Deus do Espiritismo, que é um Deus impessoal, que é um Jesus que é só um espírito de luz. Nós não temos. É diferente. Nós temos um Deus que deve ser adorado e beijado. E quem ordena que se beije o Filho? Deus o Pai. Deus o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outra forma de salvação. Então temos aqui um convite sério: beijai o Filho. Temos um argumento. Por que eu tenho que beijar o Filho? Para que se não irem. Aí eu já estou vendo o cristão do século 21. Então eu vou adorar Jesus para não ir para o inferno? E o argumento que o salmista coloca um dos argumentos é esse. Sim, também, não só por isso. Porque Ele é Deus e você deve adorá-lo. Você também deve temê-lo. Mas eu não concordo com o salmista. Então tudo bem, aí depois discute com o salmista. É o que o texto diz.
Beijai o filho para que se não ire. Então, um convite sério com um argumento seríssimo, para que o filho não se ire. Porque quando o filho chegar, ele não vai vir como um cordeiro, ele virá como um juiz. Juiz. As pessoas falam, só Deus pode me julgar. Isso deveria assustar muito, porque o padrão de Deus de julgamento é muito maior do que o meu. Hoje, por exemplo, acho que teve um pênalti a favor do Palmeiras contra o Flamengo e eu passei um pano. Já roubaram muito a favor do Palmeiras. Eu passei um pano ali. O padrão de Deus, ele é muito maior do que o meu. Eu falei, bem feito, roubaram os outros, agora estão sendo roubados. Isso é ético? Não é ético, porque o meu padrão é abaixo. Agora, o padrão de Deus, ele não tem exceções. E aqui o salmista diz, beijai o filho para quê? Para que não se ire e pereçais no caminho. Todo mundo está em algum caminho. Um caminho de vida ou um caminho de morte. Mas todo mundo está em algum caminho. Esse é o argumento para que ele não se ire. Mas aqui o texto dá uma bênção. Quando em breve se acender a sua ira, ele diz, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Esse convite, a adoração a Jesus, tem uma bênção aos obedientes, serão bem-aventurados. Jesus começa o Sermão do Monte falando o seguinte, bem-aventurado o quê? O Salmo começa, o Salmo 1, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é mais que feliz e abençoado, extremamente contemplado. Então, qual é a bênção aos obedientes? Que adorarem o Filho, que é o Filho de Deus, aquele que vai governar as nações, são bem-aventurados, são benditos, são extremamente abençoados. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade, estar em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, ser abençoado em Jesus Cristo. Aqueles que não estão em Jesus Cristo não são bem-aventurados. Agora, quem são esses bem-aventurados? Todos aqueles que nele quem o Filho confiam. Então, amados irmãos, nós temos aqui nesse salmo, primeiro salmo da série, Jesus é o vencedor da história. Série Jesus sendo encontrado nos salmos. Um salmo que fala sobre a pessoa de Cristo, a promessa do Pai a Cristo e o convite às ações para Cristo. Por isso, voltando ali, Lucas capítulo 24, versículo 44. Agora você pode entender um pouquinho o que Jesus queria dizer. Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei, e nos profetas, e nos salmos. E o versículo 26 de Lucas 24, e o 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, olha, padecimento e glória. E começando por Moisés e todos os profetas, e Davi ali foi profético, explicava-lhes o que dele se achava onde? Em todas as Escrituras. Então, amados irmãos, que você possa entender uma coisa, Jesus é o vencedor da história, não é quem vai ganhar, é quando o vencedor vai entrar em cena, não é quem. Eu não me preocupo com o futuro do cristianismo. O que será da igreja daqui a 50 anos? Quem sustenta a igreja é Ele. O grão de mostarda vai continuar crescendo. Eu sou substituível. Vocês todos são substituíveis. E a gente será substituído, uma hora ou outra. Os pais da igreja morreram, a igreja continuou. Os apóstolos morreram, a igreja continuou. O Spurgeon morreu, a igreja continuou, e ela vai continuar. E quando o Senhor chegar, vai ter um grande e um lindo coral. Como diria aquela teóloga Lauriette, cantando uma canção dizendo que já vem a salvação. Um grande coral, os remidos dizendo, digno és, porque fosse morto, que o teu sangue compraste para Deus. Gente, todo
povo, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos constituísse reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. E a história então será findada, e uma nova história, novo céu e uma nova terra será feita. É esse Jesus que você veio adorar essa noite. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela promessa que o Senhor fez a Jesus, que nos daria a Ele. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, que foram dadas a Ele. Os gentios das nações que foram dadas a Ele. Gente de todos os cantos do mundo. Americanos, europeus, africanos, asiáticos, gente da Oceania, de todos os cantos, de todos os lugares, rendendo adoração, beijando o Filho. Te louvamos por isso, que a tua igreja entenda que a história está sendo conduzida para um fim glorioso, um fim onde o Senhor Jesus reinará soberano sobre toda a criação. Que nós aprendamos a te enxergar, Senhor Jesus, nos Salmos, que o teu Espírito Santo nos leve a entender aquilo que as Escrituras falam, nos ilumine para que vejamos Jesus em cada canto das Escrituras, que a tua igreja seja edificada com a perspectiva histórica e escatológica que o Senhor já venceu. E quando o autor da peça entrar no palco, a peça se findará e nós estaremos ao seu lado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de estar chamando a irmã Mônica para... Nós estaremos agora cantando o hino 579, olhando para Cristo. Vamos colocar em pé mais uma vez. Todos conhecem este hino, né? Peço que a igreja cante. Eu já estou ficando sem voz, viu? Nos ajude aí.
igreja pode se assentar. Que hino lindo, né? De cantar ele com bastante alegria. Gostaria de estar chamando Léo, tá aqui, para dar os avisos. Boa noite, irmãos. Os irmãos acho que perceberam que a nossa agenda deu uma boa enxugada, né? E se os irmãos descansem, porque logo, né, nós voltaremos a todo vapor aí para o fim do ano, se Deus quiser e nos dê graça. Mas no dia 15 de novembro, nós teremos um encontro de mulheres, né? Já está bem explicado no grupo, né? E reinicie seu coração. Olha que legal, né? A psicóloga vai estar lá. O nome dela é Eliana, né? Nós já a conhecemos. Então, você pode fazer a sua inscrição. O material, as dicas estão todas no grupo, né? O valor não é tão caro assim. Vai ser muito bacana, acho que R$30, 25 até dia 30, não é isso? Está tudo muito bem explicado no grupo. Se você deseja ir, já faça logo a sua reserva, porque a irmã Lúcia precisa saber com uma certa urgência, né? Para que tudo possa ser preparado, para que possamos ser recebidas ali de uma forma muito especial, lá na Igreja Batista em Araraquara, tá bom? Você tem aí todas as anotações no grupo das mulheres e no grupo da igreja. Então, não tem por que você ficar de fora dessa, se você, né, está com o seu feriado aí para descansar e querer participar de um bom encontro, esse é o momento. Na próxima quarta, às 20 horas, nós teremos o nosso culto de oração, né? E no domingo também, pela manhã, dia 26, assembleia aqui na igreja, ok? Essas são as informações da semana. Mais um sábado aí para você passar tranquilo com a sua família. Vou convidar aqui na frente a irmã Ana Clara Cardoso, o Davi Henrique, o irmão Davi, né? Agora já. A irmã Daiane Rodrigues. Vocês podem ficar aqui na minha frente, que eu acho que vai ficar melhor. Maria Júlia. O irmão Pietro. E a Júlia Santos. Esses, né, no dia 20/4, nós o recebemos como, né, novos membros da nossa igreja. E no dia 6/10, nós recebemos a Júlia 5, né, também como os novos membros da nossa igreja. E o nosso coração se alegra muito. Todos, né, exceto a irmã Daiane, são filhos da casa, né? A palavra do Senhor, ela é fortemente, né? Crescei, né, no conhecimento, na graça do Senhor. Creio eu que é o desejo de cada um de nós que aqui estamos, né? A irmã Shirley está ali que não se cabe, né? Todos, olha lá como é que ela está. Todos são dela, menos a Daiane, né? Crescendo e se fortalecendo, né? E é engraçado que para este chamamento, só depois que morrer que para. Não é, pastor? Enquanto vocês puderem, né, sirva ao Senhor com toda a alegria do coração de vocês, entendendo que no Senhor o trabalho de vocês nunca, jamais será vão. Nós trabalhamos por mestre. O servo serve em todo o tempo, não é isso? Então eu vou convidar aqui, ó, ninguém melhor do que o irmão Jefferson, né, para que entregue o certificado de batismo do irmão Davi. Depois vai dar para você tirar foto, tá, Cássio? Vou colocar lá no grupo. Cássio adora deixar as nossas mídias. Se não fosse o Cássio, como é que seria, né? Olha lá. Aí nós vamos convidar. Pode ficar aí para poder tirar foto, né? Nós vamos convidar o irmão Flávio para que venha entregar o da irmã Daiane.
mudei aqui a ordem para a hora que os dois vierem, né? Aí caberem ali, porque se mandar um só. Então nós vamos convidar aqui a irmã Mônica para entregar o da Ana e o irmão Renato para entregar o da Maju. Ih, Cássio, e agora? Né? Ali, por favor, ali. Depois você vem para a foto, tá bom, Cássio? Do irmão Pedro. E o Júlio, a Ellen também vem aqui para poder entregar o da florzinha. Se eu tivesse o poder de fazer a leitura do coração dos pais desta noite, né? Mas como eu não tenho, tudo se redunda, né, em gratidão a Deus. E eu vou pedir o pastor que venha, né, para estar orando. A irmã Shirley depois abraça os seus. Vamos nos colocar em pé? Vamos aplaudir ao Senhor por esse tão grande privilégio. Vamos falar para eles, sejam bem-vindos? Vamos? Sejam bem-vindos. Olha só, pastor, olha. Isso, ora aí, benção. Isso, a Shirley, exatamente. Shirley, olha lá. Pode vir, irmã. Não só não. A tia da EBD é lembrada mais do que os pastores, às vezes. Durante a vida inteira. Meus irmãos, quando nós decidimos primeiramente fazer o batistério, eu sei que não era a obra mais urgente da igreja, mas era o símbolo mais importante da nossa missão, né? De levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo, discipular e fazer com que essas pessoas professem publicamente a fé em Jesus, né? E esses irmãos foram discipulados, professaram a fé publicamente, e em suas vidas não há nada que de maneira pública desabone o ato batismal. E eu oro para que vocês continuem crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Apliquem o que aprenderam da Shirley, apliquem o que estão aprendendo na igreja para a vida de vocês. A caminhada cristã não é fácil, mas é gloriosa. E eu sei que talvez vocês possam observar, aqui não, mas talvez em outras igrejas, que há erros, que há problemas, que há dificuldades. Saibam que o mundo sem Cristo é muito, muito pior do que a igreja. Lá, às vezes, nem misericórdia tem. Aqui, se vocês caírem, vocês vão ter mãos estendidas para ajudar vocês. Mas eu sei que vocês vão ficar firmes na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já tiraram fotos? Amém? Então, vamos orar e vamos dar a bênção ao pastor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque vimos hoje, nesse momento, o cumprimento do Salmo, esses gentios sendo dados ao Senhor Jesus Cristo como povo do Senhor, professando a fé publicamente por meio do batismo, cumprindo a ordem de Jesus em Mateus 28, baseado na promessa do Salmo 2, que as nações, os gentios, seriam dele por herança. Nós somos a tua herança. Que o Senhor Jesus possa estar fortalecendo o nosso coração. Abençoa esses irmãos e essas irmãs que publicamente te receberam como Salvador e Senhor de suas vidas, que já se integraram como membros dessa igreja e hoje recebem um certificado. Que esse certificado não seja apenas um papel, mas um símbolo que eles afirmaram que morreram para o mundo e que têm vivido e vão viver uma vida nova em novidade de vida. Que a tua igreja possa continuar intercedendo por eles, por todos os ministérios, para que o serviço ao Senhor seja feito cada vez mais com excelência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vocês. Orando silenciosamente, a reunião está encerrada.